aceitar, pera lá, e a gente já começa. Fala, Marcelo. Bom dia, professora. Não dá para pôr não o link porque é só administrador. Não, é só copiar e colar. Eu já tinha mandado o link para vocês, lá no grupo mesmo. É porque, assim, se eu tiver que entrar no grupo, e ir lá buscar o link, eu vou ter que sair daqui da aula, entendeu? Então, mas a gente não pode enviar mensagem, só administrador. Mas eu vou enviar para o Francisco, é o Francisco que quer, né? Isso, é o Francisco. Vou esperar só mais um pouquinho para ver se o Francisco entra, tá, gente? E aí a gente já inicia. Se você, para quem não pesquisou ainda, se vocês puderem abrir a LINDB, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e também o Código de Processo Civil, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, se vocês puderem já acessando enquanto isso... Ué, eu tinha colocado aqui... Aqui, cadê a LINDB? Ué. Bom, gente, vamos iniciar. Para quem está assistindo a aula de Direito Internacional privado pela primeira vez, vocês vão estranhar um pouquinho, porque a dinâmica é um pouco diferente das aulas de Direito Internacional Público. Por quê? No Direito Internacional Público, a gente estuda o quê? As fontes de direito internacional pública, a gente estuda, sobretudo, né, os tratados, as formas como os estados se relacionam entre si, os mecanismos internacionais pacíficos de solução de conflitos, os mecanismos internacionais que, inclusive, englobam a guerra, como os tratados internacionais eles são incorporados à legislação brasileira. Então, é assim que a gente estuda direito internacional público. No direito internacional privado, a dinâmica é um pouco diferente. Inclusive, eu sempre falo isso, tem alguns autores que, inclusive, nem consideram o direito internacional
privado como um ramo do direito. Porque qual que é o objeto do direito internacional privado? É, na verdade, você, diante de uma situação que envolve uma relação jurídica entre pessoas de 2 ou até mais países distintos, você vai usar uma técnica para verificar qual é a legislação aplicada àquele caso. Então, a grande questão do direito internacional privado é definir. Eu não coloquei para gravar. Não coloquei. A grande questão do direito internacional privado é definir, diante de um determinado conflito internacional, qual é o país que vai ter a jurisdição para tratar daquele assunto. Então é isso, gente. Direito internacional privado não é nada além do que isso. Só que a gente precisa fazer isso com técnica. Não dá para ficar com achômetro, não dá para ficar tomando decisões aleatórias. Então, na aula retrasada, a gente aprendeu sobre a qualificação. Qualificação e sobre a conexão, que são 2 elementos, que são 2 momentos onde você qualifica o conflito, você vai dizer se aquela questão é uma questão de direito patrimonial, se é uma questão de direito trabalhista, se é uma relação penal. Aí você vai trazer os elementos de conexão com aquele outro país e o juiz, no caso, vai dizer se, naquele caso específico, qual vai ser a legislação aplicável, a brasileira ou a estrangeira. Então, vamos supor que um juiz chegue para ele uma determinada situação, aí ele vai fazer uma análise. Aí o que ele vai dizer? Ele vai dizer só o seguinte, esse caso é competente da justiça brasileira e esse caso não é competente da justiça brasileira. E ele não vai dizer qual é a justiça, porque senão ele até afetaria a soberania do outro país. Ele só vai dizer, isso aqui não me pertence, isso aqui não é meu. Então, nas aulas de direito internacional, privado, a gente faz muito case, resolve muito case, né? Muito caso. Eu sempre, no meio da aula, trago uns 2 ou 3 casos, cito para vocês como exemplo, para a gente solucionar, para a gente começar a entender como que funciona. Então, é uma dinâmica diferente, porque eu trago muitos casos, eu trago muitos cases, para que vocês comecem a entender um pouquinho como que funciona o direito internacional privado. Aí, entendi, Sandra. O direito internacional privado, ele, na verdade, é uma técnica que a gente verifica qual o país que vai resolver aquele conflito, né? É isso mesmo. Tá bom. E no Brasil, qual que é a lei que vai definir se aquele caso é brasileiro, vai ser resolvido pela jurisdição brasileira ou não? Aqui no Brasil, a gente tem 2 leis bem importantes que vocês precisam saber. Inclusive, eu já pedi para baixar. Eu vou ver se eu coloco lá no grupo de vocês. Espera lá. Cadê o meu WhatsApp aqui? Que é bem importante para vocês. Fechou meu WhatsApp. Para lá que eu vou abrir o WhatsApp e vou mandar para vocês. Espera lá. É a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Não dá para falar de direito internacional privado sem falar nessas 2 vezes que eu vou citar para vocês, tá? Para lá que a minha internet está bem lenta. Internet de manivela.
links de leis importantes. Lindbergh. CPC. Tudo bem, professora? Tudo. Só caiu meu celular aqui, mas tá tudo bem. Pronto. Eu comprei um suporte para o celular, Marcelo, mas o suporte ele não suportou e ele quebrou. Aí eu improvisei um suporte. Só que é improvisation, né? E aí, de vez em quando, ele faz isso. Ele tomba o celular, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Viu? Comigo e com o celular. Isso é bom. Pera lá. Deixa eu só tirar o volume aqui, senão vai ficar uma chatice isso daqui. Ok? Então, gente, é importante, a partir de agora, que vocês tenham em mente essas duas legislações, tá? Brasileiras, porque são elas que vão definir os conflitos de competência no Brasil. Então, como eu disse a vocês, o judiciário brasileiro não vai falar assim, esse daqui, esse caso vai ter que ser resolvido pelo país X. Não. O judiciário brasileiro vai dizer assim, olha, considerando a qualificação jurídica do conflito, considerando-se os elementos de conexão e a legislação brasileira, pode ser a LINDB, pode ser o Código de Processo Civil, pode ser os dois. O juiz vai dizer assim, essa legislação, esse caso não vai ser julgado pela justiça brasileira, ok? Então, é esse o espírito da coisa. É assim que funciona um pouco o direito internacional. Aí, eu vou começar com vocês, já com um probleminha, porque a gente começa a falar de direito internacional privado sempre com um probleminha, um conflito para a gente resolver, tá? A gente está na seção 3.3. E outra coisa, não sei se o pessoal passou para vocês, mas eu tinha falado até amanhã, mas eu vou estender até quarta. Eu falei assim, quem fizesse todos os exercícios do AVA, desde a seção 1, perdão, desde a unidade 1, unidade 2, unidade 3, ou seja, todas as sessões, eu vou atribuir pontos no AVA para vocês, porque eu posso fazer isso, tá? Aliás, eu devo fazer isso. E vou fazer... mas por que, Sandra, das unidades 1 e 2 também? Porque, na verdade, gente, as unidades 1 e 2, eu já tinha prometido lá no primeiro bimestre, eu dei os pontos para vocês, porque, como eu falei, foi aquela confusão de Covid, de aula virtual, de aula real. Eu achei que não era o momento de ficar cobrando as coisas de vocês, porque era um momento de muita dificuldade, de muita adaptação de vocês e minha também. Mas precisa fazer, né, gente? Então, vamos fazer. Então, quem tiver com o AVA todo bonitinho, todo redondinho, assistindo a pré-aula, a aula, fazendo os exercícios, e você já sabe que, inclusive, esses exercícios também contam na nota de vocês. Então, eu vou atribuir uma outra nota minha pelo engajamento de vocês no AVA, tá? Então, eu tinha colocado anteriormente prazo até amanhã, dia 12, mas vou estender até quarta, tá? Então, quarta, vocês, por favor, estejam com tudo bonitinho, redondinho, que aí eu vou rastrear a página do AVA de vocês e vou ver quem tiver com tudo ok, já ganha os pontos por conta do engajamento no AVA, tá? Então, não deixem de fazer. Bom, agora a gente vai, então, para a seção 3.3, tá? Conflitos e o direito internacional privado. Eu vou contar uma historinha para vocês, tá? E a partir dessa história, a gente vai trazer uma solução, a gente vai conversar, e aí vocês vão começar a entender um pouco, assim, do espírito da
coisa do direito internacional privado. Então, pera lá. Bom, nosso contexto remonta às situações vividas por Reiki, um grande empresário representante da empresa Free Carnes e um constante viajante do mundo. Acontece que, em meio à construção da sua filial da empresa na Alemanha, Reiki se notabilizou por suas andanças na vida privada. Vocês entenderam que, além de tudo, né, ele é namorador. Nosso personagem é um homem casado no Brasil, sendo o matrimônio devidamente registrado civilmente no país. Entretanto, Reiki também sempre foi conhecido como um sujeito muito galanteador. O nome que eles colocam é um nome bonito, mas a gente sabe bem o que é, né? E, em uma de suas expedições aos Emirados Árabes, ele se apaixonou por uma nativa. O desate dessa história não poderia ser outro. Ele conquistou Janesha, pedindo-lhe em casamento, sem jamais dizer à sua pretendente de sua situação matrimonial no Brasil. Janesha, uma jovem apaixonada, prontamente aceitou o pedido, sendo o casamento celebrado naquele país, lá nos Emirados Árabes. Da relação mantida em sigilo da família brasileira, Reiki e Janesha geraram 2 filhos, Joshua e Manisha. Se alguém entender árabe aqui, se eu estiver falando errado, me corrija, tá, gente? Nessa história toda, Reiki retorna ao Brasil, apercebido do amor que efetivamente lhe cativa, o da família brasileira. Mas, por ser um sujeito honroso, não poderia partir, deixando sua família árabe ao relento. Mandava uma quantia mensal de seus rendimentos ao sustento da família emiradense. O afeto e o carinho que devem permear o convívio familiar, no entanto, passaram a ser escassos. Em síntese, a relação de Reiki com a sua família estrangeira era apenas financeira e sem regulamentação judicial. Acontece que você, advogado internacionalista e amigo de Reiki, novamente é procurado por seu companheiro de tantas empreitadas, outra vez por um motivo pessoal, e não na condição de integrante do jurídico, da Free Carnes. O motivo? Janesha procurou outro escritório especializado, com sucursal encravada nos de sede matriz, né, localizada no Brasil. O objeto da ação, então, é o reconhecimento do casamento civil e a regulamentação dos alimentos a serem emprestados por seu amigo e cliente. Gente, então, aqui a gente tem duas qualificações, né? São 2 relações jurídicas, e a gente vai entender agora os elementos de conexão. O que significa isso? Quais são aqui as relações jurídicas em questão? Primeiro, reconhecimento do casamento civil, que é estudado de um jeito, que é um tipo de relação jurídica, ok? Então, a gente já detectou que existe uma relação jurídica, que é o reconhecimento do casamento civil, que são os direitos também relacionados um pouco à personalidade, né? Civil, casado e tal. E a regulamentação de alimentos, que é um outro tipo de negócio jurídico. Então, aqui a gente tem 2 negócios jurídicos, tá? A gente tem o casamento, o reconhecimento do casamento, e, além disso, a gente tem o pedido de alimentos. Então, já fizemos a qualificação, 2 relações jurídicas. Agora a gente vai estudar os elementos de conexão, ou seja, o que o direito brasileiro fala sobre esses dois direitos, ok? Quais são as normas de jurisdição, ok? Eu quero só contar para vocês que é o seguinte: o casamento, gente, quando ele é realizado num país, vamos supor, esse casamento aqui, né, de um brasileiro com uma árabe. Vamos imaginar que o Reiki não tivesse casado antes, tá? Que a Janesha fosse a primeira esposa dele. O que ele tem que fazer? Ele casou nos Emirados Árabes, ele tem que mandar toda a documentação através da embaixada, via embaixada, para que o Brasil também reconheça que ele é um homem casado. Óbvio que ele não fez isso porque ele já era casado aqui, né? Então,
vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que o rei e a Janete tenham casado aqui no Brasil. Então, o que a Janete tem que fazer? Pegar a certidão de casamento e mandar para os Emirados Árabes para que lá ela também seja considerada uma pessoa casada, tá? Porque vamos supor, se a Janete casa aqui no Brasil, mas ela não registra essa sentença lá nos Emirados Árabes, lá ela é considerada solteira ainda. A mesma coisa, vamos imaginar que o rei que fosse solteiro. Se ele casa nos Emirados Árabes e ele não manda documentação para o Brasil reconhecer que ele é casado, para os efeitos da lei civil aqui brasileira, ele permanece, entenderam? Então, é importante... É aí que entra, inclusive, também a tramitação entre os consulados, né? Os consulados, eles servem para isso. Já falei para vocês que os consulados, eles são verdadeiros escritórios, repartições públicas do Brasil, no caso do Brasil, somos brasileiros, fora do Brasil. Ok? Então, aqui, ó, voltando ao nosso caso, a gente já detectou que existem duas relações jurídicas. Uma relacionada ao casamento e a outra relacionada uma relacionada ao casamento e uma relacionada aos alimentos. Agora, vamos ver como vai se dar o desfecho disso tudo aqui. Desfecho disso daqui. Nessa condição, você deve elaborar uma contestação, enfrentando, sob o ponto de vista do direito internacional privado, as questões de fato e de direito postas na iniciais, quais sejam o pedido de reconhecimento civil de reiki com Janesha e o direito de pensão alimentícia dos filhos oriundos desse matrimônio. Ok, duas relações jurídicas, já qualificamos e a gente já está estabelecendo os elementos de conexão. Muito bom. Para tanto, você precisa ter conhecimentos suficientes sobre a aplicação da legislação estrangeira e suas limitações, bem como sobre a proteção dos atos e negócios jurídicos produzidos no exterior e a proteção dos direitos adquiridos. Nesse caso, na defesa de reiki, você deverá recorrer aos seus conhecimentos sobre as limitações da aplicação da lei estrangeira para afastar qualquer possibilidade de reconhecimento do casamento do seu cliente com a autora da ação, mantendo a validade do primeiro casamento com a esposa brasileira. Porque, gente, aqui no Brasil, esse casamento não existe, tá? Porque esse casamento, ele não passou pelo processo de reconhecimento através da expedição dos documentos da embaixada ou mesmo dos Emirados Árabes para o Brasil. Aqui no Brasil, quem reconhece isso é o STJ, tá? Então, por exemplo, se o rei que quisesse que o casamento dele com a Janesha fosse reconhecido aqui no Brasil, ele deveria, através das embaixadas, solicitar o reconhecimento no Brasil, e esse reconhecimento é feito através de uma sentença homologatória, uma sentença reconhecendo que é expedida pelo STJ. Muito que não fez isso. Obviamente que não, porque ele era casado aqui, né? Bom. Você precisa garantir os direitos da paternidade de reiki, justificando com base no direito internacional e na proteção dos direitos adquiridos, a regulamentação desses direitos no Brasil, apesar de serem filhos estrangeiros. Então, a gente já sabe que são duas relações distintas. Bora lá. Aqui, eu vou fazer só um resuminho da aula passada e depois a gente já entra. Na sessão passada, falamos sobre a aplicação do direito estrangeiro. Aprendemos que o juiz possui o dever de aplicar, quando indicada pela norma do direito internacional privado, a legislação estrangeira, e que, apesar das dificuldades que possam existir para a aplicação, ele não pode se excusar e não decidir a demanda, devendo sempre buscar uma solução justa e adequada ao caso concreto. Ok, quando o Brasil tem a competência para cuidar de um determinado assunto, ele vai recorrer sim à legislação estrangeira. Agora, tem casos que o Brasil não vai ser o Estado competente, ele não vai ter jurisdição competente, tá? Só um pouquinho. Aqui, só um minuto, deixa eu ver. A gente vai falar um pouco que existem essas limitações, né, com relação à aplicabilidade da lei estrangeira. E aqui,
a gente vai usar um termo técnico para isso, que é exceção à ordem pública. Vamos lá. Apesar do direito internacional privado indicar a aplicação da legislação de outro país, quando esta representar uma ameaça ou violação à ordem pública nacional, não deverá ser aplicada ao juiz, pelo juiz. Sua conceituação é uma tarefa difícil e, atualmente, o conceito mais utilizado pela doutrina internacionalista tem sido o seguinte. A ordem pública é o reflexo da filosofia social, política e jurídica de toda nação, que representa a moral básica de uma nação, protegendo as necessidades de um Estado, bem como os interesses essenciais dos sujeitos de direito, constituindo o princípio que não pode ser desrespeitado pela aplicação da lei estrangeira. Lembrando aqui, gente, quem tiver com o livro em PDF é a página 137. Eu estou seguindo como a gente não dá para escrever, eu vou seguindo pelo livro, que assim, pelo menos, vocês conseguem acompanhar meu raciocínio. Ok. A legislação brasileira prevê expressamente a exceção de ordem quando, no artigo 17 da LINDB, dispõe que as leis, atos e sentenças de outro país, como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem e os bons costumes. Aí, vamos para a LINDB, tá? É um decreto-lei, na verdade, de 1942, chamava Lei de Introdução ao Código Civil e agora chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Gente, eu já coloquei o link lá no grupo e essa lei aqui é importante para vocês, tá? Por favor, aqui, ó. Artigo 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, tá? Então, aqui, ó, já estamos utilizando a LINDB, como eu falei para vocês que a gente utilizaria hoje. Dando um exemplo. Em alguns casos, a aplicação direta da lei estrangeira pode representar uma ofensa à ordem pública, ficando o juiz autorizado a não aplicá-la. Porém, em outros casos, tratando do mesmo assunto, a aplicação indireta pode não representar ofensa à ordem pública e assim ser admitida. A gente está citando o caso do divórcio aqui, que a gente citou na aula passada também, né, quando a gente falou lá do Japão. Por exemplo, em um ordenamento jurídico no qual o divórcio entre cônjuges seja proibido por lei, como era no Brasil, viu, gente? O Brasil, a lei de 77, 1977, não era, tudo bem, era século passado, mas não tão distante de nós, né? Era uma lei que proibia o divórcio entre os cônjuges. A pessoa ela não era divorciada, ela era desquitada. O que significava dizer? Ela poderia separar, mas não poderia contrair novo casamento. Bom, então vamos lá. Como era o caso do Brasil, até o advento da Lei 6.515, que dispõe sobre a dissolução da sociedade conjugal. A ordem pública impede que seja ele decretado pelo juiz nacional, mas não impede o reconhecimento dos efeitos do divórcio entre estrangeiros que tenha sido decretado em outra jurisdição. Então, isso vale, gente, por exemplo, para casos envolvendo brasileiros. Então, vamos supor, aqui no...
Deixa eu dar um exemplo assim. Um brasileiro casou com uma polonesa, tá? Um brasileiro e uma polonesa. Aí, eles casaram, registraram o casamento na embaixada polonesa e tal, e essa polonesa é considerada também casada na Polônia. Aí, vamos imaginar que esse casal tenha se separado. E acontece que é o seguinte, eu não sei, tá, gente? Estou dando um exemplo hipotético. Vamos imaginar que eles tenham se divorciado aqui no Brasil, mas que na Polônia não seja considerado, que o divórcio não seja considerado, que não exista o Instituto do Divórcio lá. Então, o que o governo polonês ele vai fazer? Ele vai aplicar os efeitos do divórcio, mas não vai decretar o divórcio, porque lá não existe. Vamos imaginar agora um caso diferente. Vamos imaginar que... Deixa eu pensar um caso aqui. Um caso de adoção, por exemplo, que um país... Não, a adoção deve envolver as crianças também. Vamos imaginar que exista um tipo de um contrato de trabalho que existe no exterior, mas que não existe no Brasil. Tipo de contrato de trabalho qualquer, assim. Sei lá, um trabalho por rodízio, enfim. Aí, o que acontece? É uma relação envolvendo um brasileiro e uma empresa. Aí, quando chegar aqui no Brasil, vamos imaginar que esse contrato aí tenha tido um problema. Então, quando essa questão chegar no Brasil, a justiça trabalhista não vai poder reconhecer que existia esse contrato de rodízio, porque aqui no Brasil não existe esse contrato de rodízio. Mas ele vai aplicar, aquele caso concreto, as normas do contrato de rodízio. Então, tudo bem. O Brasil ele não pode trazer para dentro de si um instituto, um negócio jurídico que é de outro país. Ele não pode, até porque isso abalaria a soberania brasileira, né? Eu trabalhar com instituto, eu trabalhar com uma... Deixa eu falar de um jeito que fique bem tranquilo. Eu não posso colocar no Brasil um negócio jurídico que no Brasil não existe. Mas o que eu posso fazer é trazer os efeitos desse negócio jurídico para a legislação brasileira. Isso eu posso fazer, tá? Agora, inventar coisa eu não posso. Então, é mais ou menos isso que a gente fala aqui da exceção da ordem pública. Tudo bem até aqui, pessoas? Bom, um outro limite importante no que diz respeito à aplicação da legislação estrangeira é a questão da fraude à lei. Quando o juiz verificar que estão sendo praticados atos tendentes a modificar o elemento de conexão da relação jurídica, para que uma das partes se beneficie da aplicação de uma legislação mais benevolente do que a nacional, estará caracterizada a fraude à lei e não deverá ser aplicada a legislação estrangeira. Então, por exemplo, vamos pensar num negócio, vamos pensar numa relação de consumidor, que a relação do consumidor brasileira ela é mais rígida que a de outros países. Então, vamos imaginar que seja uma relação jurídica qualquer, envolvendo um brasileiro, uma brasileira e um mexicano, um exemplo. Aí é um caso que, pelas regras de competência, pelas regras dos elementos de conexão, a justiça brasileira é que seria competente para julgar aquele caso. Só que uma das partes jurídicas, e vamos imaginar que seja o não consumidor, mas a empresa, já sabe que a legislação brasileira relacionada ao direito do consumidor ela é bem mais rígida que a do México, então ela vai tentar fraudar a relação jurídica, ela vai tentar modificar os elementos de conexão
para que essa situação específica seja julgada pelo México e não pelo Brasil. Por quê? Porque o México tem uma legislação mais favorável ao empresário do que o Brasil, ok? Então, aí existe uma tentativa de fraude à lei e o judiciário ele vai ter condições de perceber isso. Lá. A fraude à lei ocorre quando a pessoa altera dolosamente o elemento da conexão, criando artificiosa vinculação a direito que não seria o competente para proteger a sua situação, porém lhe é mais benéfico que o direito verdadeiramente indicado. Tá? Então, repito, é uma situação de direito do consumidor, que pela se estabelecendo os elementos de conexão, por exemplo, é um contrato de, sei lá, compra e venda de alguma coisa, de algum produto. E a gente sabe que naquele caso específico, o foro competente é brasileiro. Só que a empresa mexicana e a justiça brasileira, naquele caso específico, vai aplicar uma multa muito alta. E essa empresa mexicana não quer suportar essa multa, então ela vai tentar, ela vai mentir, ela vai criar uma situação, ela vai manipular os dados para fingir que essa ação deveria ser julgada no México, porque lá a legislação do México é mais favorável a ela. É isso que é a fraude à lei, tá? Agora, também, gente, existe um outro instituto interessante que fala sobre as normas de direito internacional privado, que é a Convenção Interamericana. Não se aplicará como direito estrangeiro o direito de um Estado parte quando artificiosamente se tenham burlado os princípios fundamentais da lei do outro Estado parte. Ou seja, é esse caso que eu citei para vocês, Brasil e México. Ficará ao juízo das autoridades competentes do Estado receptor, no caso aqui do Brasil, determinar a intenção fraudulenta das partes ou da parte interessada, que nesse caso é a empresa, que não quer submeter a jurisdição brasileira, porque sabe que vai ganhar uma multa gigantesca e não quer arcar com essa multa. Ok? Aqui eles colocam um outro exemplo também que é interessante, que é o seguinte: um caso recorrente de fraude à lei do direito internacional privado ocorre quando a pessoa muda de nacionalidade com a intenção de se favorecer de outra legislação mais benéfica. Gente, isso é muito comum entre artistas, jogadores de futebol, porque, inclusive, eles pensam na questão do domicílio tributário. Desculpa, a gente precisei tomar um golinho de café aqui para que a garganta ficou seca. Então, por exemplo, existe... deixa eu dar um exemplo para vocês. Um jogador brasileiro vai jogar na Espanha, mas descobre que a legislação da Romênia, quando você tem domicílio tributário lá, você vai pagar uma alíquota de 0,5% dos seus rendimentos. Aqui no Brasil, pode chegar a 27,5%, né? E na Espanha chega a 10%. Então, o que essa pessoa faz? Ela nem mora na Romênia, mas ela descobre... Não, na Romênia, por exemplo, é 1% do que você ganhar. No Brasil, pode ser de 15% a 27%, dependendo do regime tributário. Na Espanha, 10%, e na Romênia, 1%. Então, o que esse jogador, esse artista vai fazer? Ele vai comprar uma casa, né, uma mansão na Romênia, e vai se naturalizar romeno e vai pedir domicílio tributário fiscal na Romênia. Por quê? Porque ao invés de pagar 15%, ao invés de pagar de 15% a 27%, que seria para o Brasil, ou de 10%, que seria na Espanha, ele vai pagar 1% para a Romênia. Mas ele não mora na Romênia efetivamente, né? Então, aí existe uma fraude. Então, vamos lá. Esse foi o exemplo que eu dei, agora tem outro aqui.
Por exemplo, quando uma pessoa é nacional de um país onde o serviço militar é obrigatório e deliberadamente, com o intuito de se livrar da obrigação, adquire, meio de naturalização, a nacionalidade de outro país onde o serviço não seja obrigatório, como é o caso de Portugal. Tem pessoas que fazem isso também, tá? É um pouco mais raro, mas é um exemplo bem considerável. Para que se caracterize a fraude, é necessário que exista o elemento doloso, a intenção de contornar a situação visando se beneficiar da lei de outro país. Ó, uma outra questão interessante que mostra também um limite à interpretação da aplicabilidade da lei estrangeira é o reenvio. O artigo 16 da LINDB proíbe o reenvio ou retorno. O que é isso? Quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, sem considerar qualquer remissão por ela feita a outra lei. Ó, aqui, ó, artigo 16 da LINDB, bonitinho, ó. Quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a aplicação desta, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei. O que isso quer dizer? Agora, isso daqui, gente, eu vou pedir bem... Eu vou explicar mais de uma vez, que geralmente os alunos dão uma engasgada aqui nesse reenvio. O reenvio ocorre quando a lei estrangeira aplicável no caso concreto, por força do direito internacional privado, faz remissão à lei de um terceiro país. E pode ser de primeiro e de segundo grau. Então, vamos lá. Reenvio de primeiro grau. Quando as normas do direito internacional privado nacional indicam a aplicação de lei estrangeira e esta indica a aplicação da legislação do país originário. Ou seja, gente, é um fogo cruzado. Então, por exemplo, nessa mesma relação do direito do consumidor, só que aí não tem fraude, tá? Aí é de verdade mesmo. Que acontece entre o Brasil e entre um brasileiro e um argentino. Então, nessa situação, a lei brasileira fala que é a Argentina a competente. E a lei argentina, dentro das regras de conexão, dentro dos elementos de jurisdição, diz que é o Brasil. Então, ou seja, aqui, nesse caso, é um caso de reenvio. E não pode acontecer. Então, vamos lá. A norma de direito privado da Argentina indicada, aplicação da legislação do Brasil, e esta indica a aplicação da legislação da Argentina. Ou seja, é um fogo cruzado, tá? Mas, obviamente, gente, que nesse caso específico, o Brasil não vai falar, é a legislação da Argentina, é a legislação do Brasil. Não é isso. É que, na verdade, quando a gente vai estudar as normas de jurisdição, a gente... Pera lá. Deixa eu ver aqui. É o 19? Deixa eu ver. Da jurisdição da ação. Dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Capítulo 1. Estou no Código de Processo Civil. O artigo... aqui, vamos supor, o artigo 21 e 22 e 23 vai falar das regras de jurisdição, vai falar isso é do Brasil, isso não é. Então, só dando um exemplo. Então, por exemplo, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, o Brasil já está dizendo, isso aqui é meu. O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil, para as ações penais, né?
no Brasil tiver que ser cumprida a obrigação. O fundamento seja fato ocorrido ou praticado no Brasil. Então, se o fato aconteceu no Brasil, se a obrigação do fato vai ser no Brasil, ou se o réu estiver domiciliado no Brasil, a jurisdição é nossa. É a gente que vai cuidar desse assunto. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar. Aí está falando, né? No caso das ações de alimentos, nas relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio e residência no Brasil, né, que eu estou falando para vocês o domicílio, em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. E aqui tem outras situações, ó, do artigo 21 ao 25. Gente, esses artigos aqui, eles são importantes, porque eles podem cair na prova da OAB, tanto na prova de processo civil, como na prova de internacional. E tem, viu? Eu conversando com alunos, né, refazendo as provas da OAB, eu já vi questão de jurisdição, tanto na jurisdição internacional, tanto na parte das questões de processo civil, como nas questões de direito internacional. Então, a gente vai falando deles aos poucos, mas eu só quis dar um exemplo para vocês. Tá? Então, esses artigos 21, 22, 23, 24 e 25 são bem importantes para a gente entender um pouco sobre a competência. Ó, cooperação internacional vai ser a aula da semana que vem. Já anotem aí. Bom, e o reenvio de segundo grau? Ocorre quando as normas de direito internacional privado e nacional indicam a aplicação de lei estrangeira de um determinado país e esta indica a aplicação de um terceiro país. Então, por exemplo, nessa relação de consumo, no primeiro caso, o Brasil diz que a Argentina é competente, a Argentina diz que o Brasil é competente. É o reenvio de primeiro grau. No reenvio de segundo grau, o Brasil diz que a Argentina é competente e a Argentina elege um terceiro país. Por exemplo, aqui no exemplo do livro, a Colômbia. Ou seja, quem de fato vai julgar, né? Então, esse reenvio, ele não pode acontecer. Eu vou grifar aqui, gente, porque esses reenvios aqui, esses negócios aqui são importantes para vocês. Ó, gente, na aula que vem, vou até anotar, a gente já finalizou a unidade 3, né? Unidade 3, que é a seção 3.1, 3.2 e 3.3. Eu vou pedir para que vocês façam esses exercícios aqui, ó. Não faça valer a pena, ó. Tá? De todos eles, são, na verdade, 3, 6, 9 questões, que na semana que vem eu vou começar a aula fazendo uma revisão, vou corrigir com gabarito, eu passo o gabarito para vocês, tudo bonitinho. Deixa eu anotar aqui, imprimir gabarito. Imprimir gabarito. E depois que a gente fizer isso, a gente passa para a unidade 4, que é a última, tá? Ok? Portanto, quando o juiz da causa verificar que o direito internacional privado direciona para a aplicação de uma lei estrangeira que prevê o reenvio a outra, não deverá aplicar nesse particular, ok? Então, ele vai ter que assumir. Aí, nesse caso, o juiz vai ter que fazer uma pequena pesquisa, tá, sobre a legislação do outro país antes de mandar. Então, vamos supor, aconteceu um caso, esse caso mesmo do direito do consumidor. O Brasil
o juiz, ele qualifica a ação, ele considera os elementos de conexão, né? A nacionalidade das pessoas, o negócio envolvido, e ele fala, a jurisdição é argentina. Mas antes dele mandar para a Argentina, ele tem que ter cuidado de verificar se a legislação argentina, se na legislação argentina está dizendo que que a Argentina vai resolver aquele conflito. Porque se a Argentina falasse, não, esse conflito eu resolvo, tudo bem. Agora, se a Argentina, na legislação da Argentina, falar, não, esse conflito do Brasil, o próprio Brasil já vai julgar, tá bom? Para quê? Para que não exista o reenvio. O que significa o reenvio? O Brasil manda para a Argentina manda para o Brasil de volta. Então, isso não pode acontecer, tá? Então, nesse caso específico, o Brasil antes vai olhar a legislação da Argentina e verificando que lá a Argentina mandaria de volta para o Brasil, ele mesmo já analisa, já faz a sentença, inclusive explicando sobre isso, tá? Então, vamos lá. Bom, o Brasil reconhece a validade dos direitos adquiridos no exterior, salvo obrigatórios à ordem brasileira. Perfeito. Aqui a gente já... Vocês podem tomar nota que é importante, né? O Brasil respeita. Olha que interessante aqui, inclusive esse caso da Janesh aqui. Imagine que um determinado estado árabe em que a poligamia é considerada válida, um cidadão árabe case com mais de uma mulher e posteriormente pretenda ter reconhecido esses casamentos no Brasil. Apesar de ser um negócio válido no estado de origem ou de celebração, não será reconhecido pelo ordenamento brasileiro, eis que é atentatório à ordem pública. E isso daqui, gente, eu vou colocar de verde, porque isso é bem uma polêmicazinha. Porque o que acontece? Já tem doutrinadores, inclusive até vocês podem pesquisar na internet sobre isso, que estão distinguindo, que eles estão fazendo uma separação entre poligamia e poliamor. Que eles dizem assim, que a poligamia... Deixa eu só anotar aqui, gente, o negócio. 11/8. Eles dizem assim, a poligamia acontece quando a pessoa casa várias vezes e as outras mulheres não sabem. É a doutrina, tá, gente? Não sou eu que tô falando isso, não. E o poliamor significa dizer que tá todo mundo sabendo o que tá acontecendo. E já tem cartório de legislação brasileira que já aceita relações de poliamor. Então, é muito complexo tudo isso, viu, gente? Porque as relações, elas estão mudando com o tempo e elas estão ficando mais complexas. Eu acho isso muito complexo. Aí, eu como advogado, já penso nos efeitos civis desse reconhecimento de união poliafetiva, né? Porque, para efeitos patrimoniais, até que eu acho que não tem problema. Você pode colocar numa certidão de propriedade quantas pessoas você quiser. Agora, e com relação à filiação, né? Fico pensando, se é, por exemplo, uma relação de poliamor de um homem com duas mulheres, a mulher engravida, quem que é a mãe? Ou então é uma mulher com dois homens, a mulher engravida, quem coloca na certidão de nascimento o pai da criança? Enfim, são muitas relações complexas, mas que já no Brasil existe bastante. Existe
Existem vários TCC sobre isso. Às vezes eu participo de alguns congressos e os alunos apresentam trabalhos, né? E eu já avaliei uns 2 ou 3 trabalhos, assim, de poliamor, não de poligamia, tá, gente? De poliamor. E cada vez que eu leio, assim, eu fico muito surpresa, né? Porque as relações, elas estão mudando muito, né? As relações civis, elas estão mudando muito. E a gente, até como advogados, como operadores do direito, a gente tem que... Não estou dizendo que tem que aceitar, que não tem que aceitar, não é isso não, tá, gente? Mas a gente tem que entender como isso acontece. Né? Por exemplo, se chega 3 clientes no nosso escritório lá, ou uma mulher e 2 homens, ou, sei lá, 3 mulheres ou 3 homens, enfim, qual a reunião que seja, e fala assim, Sandra, ou então, doutor fulano, a gente quer regularizar a nossa situação. Se a gente não entender o que está acontecendo, a gente não consegue nem orientar nosso cliente, né? Então, essa questão aqui, ela tá bem complexa, né? Mas, enfim. Bom, e existe uma importante exceção a essa regra, uma situação em que a violação à ordem pública vem sendo relativizada pela jurisprudência, em nome da preservação dos direitos adquiridos no exterior. Então, prestem atenção agora, gente, que aqui a gente vai falar sobre construção jurisprudencial. Vocês vão ver que eu estou meio chique, porque eu estou conseguindo já escrever aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, jurisprudência, uma jurisprudência importante, tá? Ó, a jurisprudência do STJ brasileiro vem firmando entendimento relativo ao reconhecimento das dívidas de jogo contraídas no exterior, a fim de reconhecer a sua validade no território brasileiro, permitindo inclusive a sua execução. Ok? Então, gente, por quê? A gente também, eu falo para vocês, eu dei esse exemplo para vocês aí do poliamor, mas agora tem um outro aqui relacionado a uma relação de comércio que demonstra que o Brasil não, que o direito como um todo, ele é orgânico, né? Ele vai sendo pensado e construído com o tempo. Ele não é uma coisa que está ali paradona, estática, né? O direito, ele não é estático. O direito, ele é orgânico, ele está em movimento, né? E esse aqui é um caso de um entendimento que foi construído de acordo com uma situação que acontecia muito, que inclusive vou dar um exemplo para vocês assim que eu terminar de ler aqui o conceito. Então, vamos lá. O judiciário brasileiro vem reconhecendo as dívidas contraídas no exterior, que originalmente não reconhecia. O ordenamento brasileiro considera tais jogos como ilícitos, estando previstos, inclusive, nas leis de contravenções. Tá? Então, a gente já sabe que alguns jogos de azar no Brasil são considerados ilícitos, fazem parte das contravenções penais. Só que tem gente que joga lá no exterior, né, nos cassinos da vida. Vai lá nos cassinos do Uruguai, vai lá nos cassinos de Las Vegas, e, minha filha, gasta o dinheiro como se não houvesse amanhã, né? E aí, o que acontece? Ué, mas não... E aí a pessoa é caloteira, além de tudo, não paga. Mas tudo bem, não vai dar nada, porque no Brasil isso daí não é considerado obrigação, isso daqui não é considerado direito, aliás, é uma contravenção, mas a jurisprudência alterou esse entendimento. Então, vamos lá. Só que o STJ agora entendeu que não ofende a soberania nacional. Deixa eu tirar aqui. Não ofende a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, a cobrança de dívida de jogo contraída em país onde a prática é legal. Lembra que eu falei para vocês, gente, que nem, por exemplo, o Brasil, ele não pode reconhecer essa dívida de jogo porque aqui no Brasil esse jogo ele é uma contravenção, mas ele pode aplicar os efeitos dessa dívida. Ele pode reconhecer que, inclusive, o devedor que esteja morando aqui no Brasil, o devedor
que está localizado aqui, ele tem que pagar. Mas, Sandra, com isso, o Brasil não está reconhecendo, não está legalizando esses jogos? Não. O Brasil considera ainda que é uma contravenção penal. Só que foi uma contravenção penal, gente, realizada fora do Brasil. E no país de origem não era uma contravenção penal. Então, em que pese o fato do Brasil ter iniciado esse negócio jurídico fora, em que pese no país em que esse negócio jurídico teve início, Pera só um pouquinho, que chegou uma mensagem aqui, eu me desconcentrei, gente, desculpa, era uma mensagem, depois eu leio. Em que pese o fato dessa pessoa ter contraído uma doença, uma dívida fora do Brasil, essa dívida lá no país de origem, onde ela foi feita, onde ela aconteceu, lá naquele país, era lícito. Então, quando o Brasil diz que a pessoa vai ter que pagar, o Brasil não está reconhecendo aquele jogo de azar como lícito. Não é isso, tá? Aqui no Brasil continua sendo uma contravenção. Agora, o que existe é o reconhecimento dos efeitos desse negócio jurídico. Então, o Brasil não está reconhecendo que aquele jogo ele é lícito, mas ele está reconhecendo que a dívida contraída com aquele jogo tem que ser paga. Ok? Então, é essa ideia, é esse espírito. Repito, quando o Brasil dá uma sentença dizendo você contraiu dívida lá em Las Vegas, nos cassinos, você contraiu dívida nos cassinos da Argentina, do Uruguai, ou em outros cassinos, o Brasil está dizendo o seguinte, e tem que pagar, o Brasil não está reconhecendo que aqueles jogos de azar são lícitos, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas o Brasil está reconhecendo que aqueles efeitos daquela dívida, esses efeitos, eles vão ter que ser reconhecidos aqui no Brasil. E isso é uma novidade, né? Porque a gente sempre aprende no direito, na teoria do direito, que o acessório acompanha o principal, né? Ou seja, se o negócio jurídico em si ele não é considerado, os seus efeitos, portanto, a cobrança não vai ser considerado também. A gente sempre aprendeu isso. Mas a jurisprudência, no que diz respeito às questões de direito internacional, tá, gente? Direito internacional tem admitido que, mesmo que o Brasil não reconheça aquele estatuto jurídico, ele pode reconhecer os seus efeitos, que é o que aconteceu aqui. O Brasil não admite a instalação de cassinos, o Brasil não admite certos jogos de azar, mas se uma pessoa que estiver aqui no Brasil tiver contraído uma dívida nesses cassinos internacionais, a pessoa vai ter que pagar. E o Brasil, inclusive, vai proceder todos os passos para que isso aconteça. Pode, eventualmente, vai fazer a citação, pode, eventualmente, pedir a constrição de bens, enfim, ele vai criar todos os mecanismos para cobrar a dívida, mesmo reconhecendo que jogos de azar fazem parte da lei de contravenções. Por quê? Repito, essa dívida foi contraída no exterior. E no exterior, esses jogos de azar são lícitos. Tudo bem? Tudo bem aí, pessoas? Tá todo mundo quieto. Edilene quietinha. Marcelo nem se eu estou aqui. Tô feliz que você esteja aqui, viu, Edilene? O que é? Tô feliz que você esteja aqui. A vida está voltando ao normal. Ai, Deus te ouça. Deus te ouça. Tudo bem até aqui, pessoas? Alguma dúvida? Vocês querem que eu volte a algum ponto? Bom, então vamos continuar. Sobre essa relação de exceção à ordem pública, com o princípio dos direitos adquiridos, a doutrina aponta que esta é mais flexível nos casos de aplicação direta da legislação estrangeira e por essa razão que o STJ vem firmando tal entendimento, bem como nos casos aqui, ó, dos casamentos poligâmicos. Eu falo para você, gente, hoje já está
eles já estão admitindo. Apesar de não reconhecer a validade jurídica do casamento no território nacional. Não significa que deixará de reconhecer os direitos sucessórios da esposa e o direito dos filhos menores à pensão alimentícia, por exemplo. Gente, oi, quem que vai falar? Se alguém ainda não pensou o tema de TCC, vocês podiam pensar nisso, né? Por exemplo, em casamentos poligâmicos, como que fica a questão previdenciária brasileira, sabe? Se bem que o direito previdenciário já considera inclusive, já dei aula de previdenciário para alguns de vocês aqui, a gente já viu que, inclusive, o direito brasileiro reconhece aquele caso do homem que tem 2 esposas, né? Que a pensão fica dividida, a gente já aprendeu isso. Mas é interessante mesmo, né? Do ponto de vista previdenciário, do ponto de vista sucessório. Tem várias relações jurídicas que sofrem transformações com o reconhecimento desses casamentos poligâmicos. Lembrando que o Brasil ele não vai reconhecer o casamento poligâmico. O que ele vai reconhecer são os efeitos, por exemplo, dos direitos sucessórios da esposa e também dos filhos com relação à pensão, tá? Mas não que o Brasil vai reconhecer isso, ele vai reconhecer os efeitos, tá? E isso é uma tendência do direito internacional. Porque naquele país, voltando até ao nosso exemplo, o rei que casou com a Janecha, né? Então ele expressou uma vontade. Então o direito brasileiro, em que pese o fato de não ter sido registrado aqui no Brasil, mas o direito brasileiro vai ter que garantir alguma proteção para a Janecha, porque pelo menos do ponto de vista da linha sucessória. Então, é provável que o Brasil não vai reconhecer esse casamento poligâmico, mas ele vai garantir alguns direitos para a Janecha. Por quê? Pelo menos os direitos da linha sucessória. Bom, agora a gente vai voltar para o nosso caso. Falei tudo isso para a gente voltar para o nosso caso. Alguém quer falar, gente? Tem alguém com o microfone aberto? Não sei se vocês querem falar. Eu tinha dúvidas aqui, professora, mas deixa quieto. Pode falar, Francisco. Não, era a relação da dívida de jogo contraída no exterior, né? Uhum. Seria basicamente a mesma coisa do árabe que tem as 2 esposas e veio morar no Brasil. No país de origem, essa relação, digamos, é correta, né? É aceita perante a sociedade e a lei deles. E aí, ele trazendo para o nosso ordenamento jurídico, já entra como algo ilegal, né? Não aceito. Isso. E já a dívida de jogo, ela sai de lá legal e ela entra aqui legal. Então, seria basicamente a mesma coisa, né? Mas o nosso STJ lá, eles gostam de complicar, né? Não, porque é o seguinte, ô Francisco, tanto a dívida de jogo como o casamento poligâmico, nenhum dos dois vão ser reconhecidos pelo Estado brasileiro, tá? O que o Estado brasileiro vai admitir são os efeitos desse negócio. E como que eu falei, e isso parece funde um pouco a nossa cabeça, né? Porque a gente está acostumado a pensar que o acessório compõe o principal, não é isso? Sim. Então, na nossa cabeça, inclusive na minha também, bom, se o Brasil não vai reconhecer o negócio jurídico, logo ele também não vai reconhecer os efeitos. A gente pensa assim, eu penso assim também. Só que acontece que aí tem como se fosse uma modulação, né? Que é feita pelo STJ, dizendo o seguinte, olha, o Brasil não reconhece não reconhece jogos de azar. O Brasil não reconhece casamentos poligâmicos, mas o Brasil vai reconhecer os efeitos desses atos jurídicos. Por quê? Por exemplo, no caso dos Emirados Árabes, lá o casamento poligâmico ele é aceito. No caso das dívidas de jogo, por exemplo, sei lá, de Las Vegas, né, dos Estados Unidos, do Uruguai e tal, lá esses
esse tipo de jogo, os jogos de azar são reconhecidos. Eu não vou reconhecer aqui. Tá? O Brasil fala, eu não reconheço aqui, porque eu sou um Estado soberano e não sou obrigado a receber essas coisas que eu não considero que são certas. Né? O Brasil vai falar assim. Só que existe um negócio jurídico, então eu não reconheço o negócio jurídico, mas reconheço os efeitos dele. E, de novo, é complexo isso, porque a gente estava acostumado a trabalhar naquela seguinte chave, né? De novo, o acessório acompanha o principal. Se o negócio jurídico não é reconhecido, seus efeitos também não são. É assim que a gente pensa. Mas, quando a gente está falando de direito internacional, tem que ter essa modulação. Tem que ter essa exceção à regra, né? De você não reconhecer o negócio jurídico em si, mas de você reconhecer os efeitos do negócio jurídico. Entendeu? Daí dá um chute na cabeça da gente, né? Não, mas eu entendi. Mas infelizmente não era para ser assim, né? O nosso país era para ser mais aberto a esse mundo moderno, né? Infelizmente não é. O Brasil é um país ocidental que tem uma legislação avançada para alguns casos, né, Francisco? Por exemplo, o direito do consumidor brasileiro, você não tem noção, assim, a nossa legislação de direito do consumidor é uma das mais avançadas do mundo. Ela é muito boa, Mas tem outros aspectos, por exemplo, a nossa legislação tributária é complicadíssima, né? Sim. A nossa legislação tributária é complicadíssima. A nossa legislação empresarial, você que estuda bastante, ela é complexa também, porque ela é muito engessada. Agora, a nossa legislação previdenciária, por mais que a gente reclame da Previdência, ela é muito mais avançada que muitos outros países. Então, acho que vai meio que intercalando, né? Sei lá, tem coisas que o Brasil tem uma legislação bem bacana e tem outras que não. A nossa legislação ambiental, ela é boa, só não é cumprida, né? Vamos lá, continuar, professora. Vamos lá. Então, ó, agora a gente voltou para o nosso caso e aí eu vou mostrar para vocês a contestação que foi feita, tá? Direitinho, ó, para quem está com saudade das aulas de estágio, vai aqui o modelo de contestação, que é o seguinte. Então, vamos lá. Agora, no comecinho do problema, a gente foi contratado pelo Reiki, porque chegou uma ação, né, para reconhecer o casamento do Reiki com a Janesha e também os alimentos. Então, são dois negócios jurídicos, então a gente já qualificou. Um negócio jurídico é o reconhecimento do casamento, o outro negócio jurídico é a cobrança dos alimentos. Agora a gente vai estudar os elementos de conexão e vai colocar aqui na nossa contestação. Então, tudo bem, ó. Vara da Família da Comarca de São Paulo, autos, blá, 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 blá. Aqui a gente vai fazer a qualificação. Aí eu vou ler para vocês os argumentos que a gente colocou na nossa contestação. E depois eu vou trazer um probleminha para vocês. Bora lá. Alguém quer ler, gente, para me ajudar um pouquinho, para tomar um golinho d'água aqui? Tá? A gente está na página 143. Não precisa ler tudo, não. Leu só uma parte, pelo menos para dar um tempinho para tomar uma água aqui. Eu fico falando sem parar, minha garganta fica seca. Vai lá, Edilene. Ô, Marcelo. Eu não ouvi o número da página. 153? 143. 143, então. Cadê o Marcelo? 143. Para ler o quê? Marcelo, ele coloca a aula, ele finge que está presente, mas ele está longe. É para ler o quê? A parte da ele está plugado, mas ele não está aqui não, gente. Olha que menino danado. Às vezes a gente vai tomar café e volta. Então, volta depois que acabar a aula, né, Edilene? É para ler Você de pode onde? ler fazendo favor, Edilene? Onde? Qualificação, tudo bem, né? Só que a situação posta, evidentemente. É que a imagem do computador eu não consigo acompanhar, né? Pela imagem do computador, que é muito ruim. Oi? É muito ruim a imagem. Agora eu acho Você está sem o livro? Eu estou com o livro, por isso que eu quero acompanhar do livro. Aqui, aqui a situação posta, a partir dessa? A partir dessa parte?
Segundo o parágrafo. Então, lê pelo seu livro, Edilene. Tá, tudo bem. Lê pelo seu livro. Mas é inteiro, é isso que eu tô falando. O quê? É para ler inteiro ou daqui da situação posta efetivamente? Não, lê aqui, ó, a página 143 e um pedacinho da 44, só para eu molhar minha boca aqui, que eu tô com sede. Aí eu continuo, não tem problema, não. Eu vou ler, então vou começar no 144. Não precisa ler tudo, não. O vínculo paternal e matrimonial é corroborado pelos documentos acostados pela autora, certidão de nascimento dos filhos do casal e de casamento civil nos Emirados Árabes Unidos. A existência de elemento de conexão internacional na redação entre os privados é latente. Houve a celebração de um casamento entre um brasileiro e uma estrangeira nos Emirados Árabes Unidos, ainda que aquele país reconheça a poligamia, isso não ocorre no direito brasileiro, razão pela qual o pedido de reconhecimento da validade do casamento deve ser julgado improcedente. Eis que o mesmo não pode ser validado no Brasil, no que toca aos demais pedidos relativos à pensão alimentícia dos menores. É sabido que o magistrado deve pronunciar-se sobre o direito, sem deixar de enfrentar a questão que aqui é posta, e deve julgar amparado pelos fundamentos basilares que regem o direito internacional privado. Ressalta-se que o STJ vem firmando o entendimento de que, nos casos de casamentos poligâmicos, apesar de não reconhecer a validade jurídica do casamento no território nacional, não importa necessariamente que se deixará de reconhecer os direitos da esposa e do direito dos filhos menores, a pensão alimentícia, por exemplo. É exatamente o caso proposto, não havendo resignação por parte do requerido ora reconvinte. Voltou? Eu tô aqui. Tá. Continua? Não, tudo bem, eu posso continuar. Então, vamos lá. Portanto, em que pese o direito brasileiro não reconhecer o casamento entre autor e o requerido, olha lá, não reconhece, tá, gente? Do mesmo jeito, a dívida de jogo. Não pode o direito internacional privado ficar alheio às necessidades da mesma, o que é confesso pelo contestante. Mas, sobretudo, sobre o seu direito de visitas, direito este que se põe muito mais para o desenvolvimento familiar do que por uma alegação egoísta do reconvinte. Isso posto, cumpre, seja a fixação dos alimentos determinada pelo juízo, oferecendo este contestante, consoante já efetuando comprovantes de transferências bancárias internacionais anexas, né? Um valor de 35% de seus vencimentos brutos destinados ao sustento dos seus filhos, Joshua e Manisha. Confessando ainda o caso como verídico e o casamento efetuado nos Emirados Árabes, mas destacando sua invalidade em território brasileiro, resguardando assim seu matrimônio civil em pleno vigor neste país. Portanto, o contestante, reconvinte, não foge do cumprimento de suas obrigações e, com base na teoria dos direitos adquiridos e na preservação da ordem pública, propõe a reconvenção nos termos ora alinhavados, confessando as demais reivindicações propostas na ação. Gente, agora, para apimentar um pouco mais isso daí, vocês já imaginaram se a Janecha, ela dá entrada no reconhecimento de casamento e o STF, isso pode acontecer, gente, e o STF reconhece, STJ, perdão, e o STJ vai lá e reconhece? Obviamente que estou falando um caso hipotético, né? Porque se ela der entrada junto ao STJ, o STJ é provável que peça para que o rei, que pelo menos ele seja citado, para que ele pelo menos se manifeste sobre o assunto. Porque casamento é um ato jurídico, gente, que tem muitos efeitos a partir dele, né? Então, não é tão fácil assim de um Estado reconhecer. Tanto é que, vocês sabem, para casar tem que ter as proclamas, tem que ter uma série de procedimentos preparatórios para o casamento, porque o casamento ele tem várias implicações na vida civil.
Então, não é tão fácil assim. Então, vamos voltar aqui. Isso porque, ainda que o matrimônio civilmente não possa ser reconhecido pelo direito interno, não quer Reiki se beneficiar de qualquer torpeza, eis que ciente dessa condição de vedação da poligamia em território brasileiro. Além disso, sustenta que não pode o direito internacional privar a família do reconhecimento ao direito que reconhece é saliente e justo. Aqui, ressalta-se o ordenamento jurídico brasileiro, prezando pela proteção dos direitos adquiridos, sendo os mesmos amparados pela Constituição. Ou seja, essas crianças, elas são filhas do Reiki, elas vão ter direito os direitos de filiação e elas vão ter direito também à pensão. Aqui de novo, né? Excelência, apesar do casamento entre a mãe dos menores e o requerido não ser reconhecido pelo ordenamento brasileiro, eis que é atentatório à ordem pública, os direitos dos filhos menores devem ser resguardados. E contra isso, o contestante nunca se insurgiu. Destaca-se ainda que o presente caso não se trata de aplicação direta da lei estrangeira, né, Francisco? Por isso, admite-se a flexibilização da exceção à ordem pública, uma limitação da aplicação da lei estrangeira bastante reconhecida pela lei internacionalista, pela doutrina internacionalista, que é importante destacar. Desta feita, cumpre imperiosamente a total procedência da reconvenção, com a consequente determinação da regulamentação de visitas e confessa o contestante sobre os demais deveres para com seus filhos, pleiteados na ação principal. Então, esse aqui é a contestação que a gente colocou lá no início da nossa aula, para a gente entender, para a gente problematizar um pouco do direito internacional. Agora, tem um casinho também, que é o caso da dívida. E aí também é uma outra ação judicial que foi ajuizada, que é o seguinte. Olha lá. E agora, Pasqualino, a jogatina não compensa. Pasqualino é um riquíssimo empresário brasileiro, atua no ramo de família constituída, muito bem relacionada, com os filhos Aquiles e Raulino, bastante ativos em sua esposa Marinalva seria igualmente presente. Mas nem tudo na vida de Pasqualino são culpa. Pasqualino, gente, é viciadão em jogatina. O cara não consegue pensar passar um dia sem jogar. O rico empresário, semanalmente, visita os cassinos famosos de Las Vegas, nos Estados Unidos da América. Em uma de suas últimas incursões, acabou contraindo uma dívida aviltante, 2 bilhões de dólares, em uma roda de pôquer. Gente, isso é real, viu? Ela mudou os nomes, a pessoa que a escritora aqui desse livro mudou os nomes, mas essa situação é de verdade. 2 bilhões de dólares jogando pôquer. Pensa nisso. Este montante lhe causaria prejuízos inestimáveis e comprometeria todos os projetos pessoais de Raulino e da sua esposa. Sabendo disso e se utilizando do já referido jato, Pasqualino evade dos Estados Unidos, regressando ao país brasileiro, país canarinho, sem saudar o solteiro. Acontece que o credor, antigo parceiro de mesa de pôquer de Pasqualino, o senhor Michel Laulau, conhece o endereço e demais dados do seu devedor. Nesse cenário, o senhor Laulau ajuiza uma ação de cobrança em face de Pasqualino, considerando que o jogo é proibido no Brasil, é equívoco. Você, enquanto magistrado, deve resolver a questão aplicando o direito que conforta a situação
retratada. Gente, isso é verdade, viu? Isso é verdade. Aí entrou o Michel Aulau em trocação, né, aqui no Brasil, no domicílio, né, que ele no domicílio do Pasqualino. O processo tramitou regularmente, agora vinha sem, que é exatamente utilizando aquela recomendação da jurisprudência do STJ, mas eu vou ler para vocês. Realizado o relatório processual e estando feito sem qualquer mérito, a situação fática é incontroversa. O demandado Pasqualino contraiu dívida de jogo de azar quando se encontrava em Las Vegas, com o intuito dirigido de participar deste tipo de entretenimento. A sorte não lhe sorriu. O saldo, 2 bilhões de dólares de crédito em benefício ao senhor Laulau. Gente, 2 bilhões de dólares. 2 bilhões. Eu não consigo nem imaginar o que dá para comprar com tanto dinheiro. Assim, é uma quantia muito além do que a gente conhece, né? Acontece que, consoante a jurisprudência já consolidada do STJ, dizendo que é devida a dívida de jogo contraída no exterior, vírgula, sendo legítima a sua cobrança no território brasileiro, sendo permitida, inclusive, a sua execução. É o que acontece no caso concreto. Então, gente, ó, jurisprudência do STJ. A dívida de jogo contraída no exterior pode ser cobrada pelo direito brasileiro, mesmo o direito brasileiro não reconhecendo as dívidas de jogo como a prática de jogo como negócio lícito, hein? Olha que interessante, é um pulo do gato isso. Vale lembrar, o direito brasileiro considera tais jogos como ilícitos, estando previstos, inclusive, nas contravenções penais. Todavia, para resguardar os direitos adquiridos no exterior e evitar o enriquecimento ilícito, a dívida deve ser executada no território nacional. Ademais, o STJ tem entendido que não ofende a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes a cobrança de dívida de jogo contraída em países onde a... Deixa eu assinalar aqui que isso aqui é importante. Isso posto, julgo totalmente procedente a ação de cobrança querido ao pagamento da importância de 2 bilhões de dólares como decide. Vocês viram, gente? Ó, tá vendo, Francisco? Isso é verdade, viu? Esse é um caso de verdade. Não é hipotético, não. Mudou o nome, obviamente, para não constranger a pessoa, mas isso é verdade. E cada vez mais o direito brasileiro tem reconhecido, né, os negócios jurídicos que são considerados no exterior. Pinta do microfone. Eu liguei, professora. Mais uma vez o STJ, né? Fala, Francisco. Tá um pouco de barulho aqui fora, não sei se está dando para escutar. Eu tenho um conhecido e ele mexe com essa prática muito extensa, entendeu? De jogo na forma online, cujo em outros países de origem é legal. E ele recentemente sofreu um bloqueio, né, judicial e uma, digamos, acusação de formação de quadrilha no sistema pirâmide, né? Entendi. E justamente por essa prática. Mas, lógico, o cara está respondendo, mas não seria um entendimento controverso a situação? Porque na origem do objeto é lícita, né?
Uhum. Não seria basicamente a mesma situação fática? Então, o Francisco, depende, porque é o seguinte, esse seu conhecido, ele opera online, né? E se ele operar em países em que essa prática é considerada ilícita, por exemplo, aqui no Brasil é ilícita. Se ele operar a partir de um registro brasileiro, a partir de um IP brasileiro, professora, é algo que tem eu discordo. Aqui no Brasil não é ilícita. Então, a forma online não é ilícita, tá? Ela é ilícita se ela eu esqueci agora. Se a forma não for online, entendeu? Porque no país de origem é online, então ela entra aqui online. O nosso sistema brasileiro não tem leis para esse tipo de contravenção na forma online, né? Sim. O que é realmente a gente é uma corrente que diz. Tem duas correntes aí, Francisco. Tem uma corrente que diz que in dubio pro réu, né? A gente não pode culpabilizar uma pessoa, responsabilizar uma pessoa criminalmente a partir do momento que não tenha uma lei que determine, uma lei determinando o que é o crime, né? A gente tem essa premissa aí no direito penal. Sim, então, legalidade. Se fosse por esse viés, é bem, assim, a probabilidade dessa pessoa em ser absolvida é bastante grande. Mas tem uma outra corrente que diz o seguinte, olha, a forma online é só uma instrumentação. O crime em si é praticar esse tipo de jogo de azar. Então, mas, desculpa, na corrente, professora, na acusação, eles citaram uma formação de pirâmide, né? Uma espécie de formação de quadrilha, né? O que seria algo diferente da contravenção, né? Então, mas na verdade, porque é o seguinte, a contravenção é uma forma de você praticar jogos de azar, vamos dizer assim. Mas você pode praticar de maneira sozinha ou, desculpa, você pode utilizar de outras maneiras para fazer. E a questão da prática online, Francisco, a gente já tem que as práticas online, elas atingem um público que a gente nem sabe quem atinge. Então, é bem provável que por isso que tenha considerado que é feito pirâmide. Agora, como eu falei, tem uma corrente doutrinária que diz o seguinte, olha, o crime, sendo online, não muda em nada a natureza do crime, só o instrumento utilizado foi online. Aí precisa ver qual que vai ser a corrente defendida. Eu não sei se já existe um processo, né, um processo judicial, mas se tiver, precisa ver qual que é a corrente do juiz. Se ele for um juiz que vai considerar mais importante o meio, então ele vai falar, olha, não existe tipificação para esse tipo de crime online, ok. Agora, se ele considerar que o meio é só uma instrumentação do crime, ele vai falar, não, o crime aconteceu e o instrumento utilizado foi a internet. Aí, assim, tem essas duas saídas, né? Não sei o que vai acontecer. Né? Aí precisa ver qual que vai ser o entendimento do juiz, né? Ele pode ter essas duas saídas. Isso. Na verdade, a ação foi movida pelo Ministério Público, né? O cara é famoso, passou até na televisão. Só não vou falar quem que é, porque todo mundo conhece. Mas aí gerou uma dúvida na cabeça, por isso que eu estou tentando sanar, entendeu? Pode ter esses dois caminhos, o Francisco. E aí precisa ver qual que vai ser adotada pelo juiz, né? Porque o Ministério, tudo bem, ele entrou com a ação, mas quem vai efetivamente julgar é lá o juiz. Então, de repente, você pode entrar, se não for segredo de justiça, você pode entrar, tentar pegar o número do processo e ir acompanhando pelo próprio estágio. Você cadastra o processo e toda movimentação que tiver no processo, você recebe um e-mail.
E você consegue acessar, se for público, né? Agora, se tiver segredo de justiça, aí não consegue. Oi, Alessandra! Oi, professora, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tô bem. Ela fica escutando só de bituca, viu, Eu professor? tava só escutando. Mas agora eu vi que ela foi chegando aos pouquinhos. Ô, professora, eu tô com a câmera ligada desde as 7 horas, tá? E eu não tava conseguindo entrar. Eu ficava com a câmera ligada mas aí tinha que clicar em acessar e eu não cliquei, fiquei esperando. Não, e você me desculpa, porque, gente, um pouco antes de começar essa pandemia, eu troquei de computador. E tem um monte de função no meu computador que eu não sei mexer. E aí, eu tô fazendo essas aulas de vocês pelo celular. Tem uma criancinha aí também, que agora eu tô vendo. Quem Todo é? mundo querendo assistir a aula. Quem é? Então, e aí... Olha só, tá com sono. E aí, olha só, quando eu saio daqui, por exemplo, se eu tiver que fazer se eu tiver que pesquisar, se eu tiver que fazer alguma coisa no WhatsApp, aí o meu WhatsApp não estava aberto no computador, agora tá. Aí fica complicado. Eu até pedi pro Marcelo, pedi pro pessoal mandar para você o link, porque para mim, entrar no grupo, para eu entrar no grupo e te mandar, eu teria que sair desse programa, entendeu? Entendi. A Edilene me mandou. Não, a Edilene mandou, né? Graças a Deus, então tá tudo bem. Então, gente, basicamente é isso. Como a gente não teve intervalo, eu vou só anunciar um pouquinho a matéria da semana que vem e eu quero fazer com vocês a leitura do CPC, porque é importante a gente entender quais são as regras brasileiras que tratam sobre essa questão de jurisdição. Só um pouquinho que eu vou fechar. Não, vou deixar. Pronto. Fechei aqui só para a gente não ter diferente. Ai! Aí, meu suporte. Improvisado. Bom, na aula da semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre a cooperação jurídica, né? Porque, nem, por exemplo, tem casos que a justiça brasileira ajuda no bloqueio de bens, tem casos que outras justiças ajudam também. Geralmente, esse tipo de ajuda ela é feita através de acordos de cooperação ou de tratados, ok? E vai ser um pouquinho o objeto da nossa aula da semana que vem. Cooperação jurídica internacional e limite da jurisdição. E aí, para finalizar a aula de hoje, eu gostaria de ler com vocês. Cooperação internacional a aula da semana que vem. Eu gostaria de ler com vocês os artigos do CPC que falam sobre os limites da jurisdição nacional. Então, anotem aqui, Código de Processo Civil, artigos 21 ao 25. Então, o 21 eu já li para vocês, né? Então, eu vou ler o 22, o 23, o 24 e o 25. Bom, o artigo 22 diz o seguinte: compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as seguintes ações de alimentos decorrentes da relação de consumo e em que as partes expressam tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Na ação de alimentos, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, que foi exatamente o caso do Reiki. Então, aquela ação de alimentos tinha que ser proposta aqui no Brasil mesmo. Perdão, o credor não, o réu, né? O réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Então, se o credor tiver residência no Brasil, ou se o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse, propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Exatamente o caso aqui, né? O Reiki, ele tinha
posse aqui no Brasil, ele tinha propriedade e ele também tinha os benefícios econômicos. Só um minutinho, gente. É que estava tocando a campainha aqui, eu me atrapalhei um pouco. Artigo 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Tendo imóveis situados no Brasil, gente, a competência, a jurisdição é brasileira e não se discute. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha dos bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do Brasil. Gente, ações relacionadas a imóveis, seja compra e venda, seja sucessão hereditária, o Brasil puxa a competência, tá? O Brasil puxa a jurisdição, e isso não tem nem o que discutir muito, tá? E também naquele caso em que as partes, em divórcio, separação ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Por exemplo, naquela ação do rei, a Janete, ela poderia ter feito uma dissolução, né, de união estável, talvez, pensando por aí, muito embora teria que reconhecer e dissolver, né? Analisando no caso prático, poderia ser uma saída, de acordo aqui com o artigo 23, inciso 3. Artigo 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência, e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe não são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e de acordos bilaterais em vigor no Brasil. Gente, a gente vai estudar bastante na próxima aula esses acordos bilaterais, tá? Porque geralmente essa cooperação internacional ela acontece ou através de tratados ou através de acordos bilaterais. Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Então, quando a gente fala em litispendência, muitas vezes a litispendência que a gente fala, ela diz respeito às normas de direito privado, tá? Direito privado e interno. Agora, quando a gente está falando de direito internacional, esse conceito de litispendência ele já não existe como a gente imagina, como a gente aprendeu. Artigo 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguída pelo réu na contestação. Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste capítulo. E aqui aplica-se a hipótese do artigo 63, caput, parágrafo do 1º ao 4º. Vamos lá. Artigo 63. Aqui. As partes podem modificar a competência em razão do valor do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, ok? Então, gente, basicamente era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Quero saber se tem alguma dúvida, se vocês querem conversar alguma coisa, se vocês querem perguntar alguma coisa. Repito, por favor, não deixem de fazer os exercícios, tá? Na quarta-feira eu vou passar o rastreador para ver o que está feito ou não está feito.
E aí eu vou atribuir as notas de vocês. Você ia perguntar alguma coisa, Francisco? Tem um cara com uma furadeira aqui na casa do lado que tá me matando. Ô, professora, a questão das provas, como foi prorrogado, vai ser online também, não? Francisco, eu não sei te dizer. A orientação que a gente tinha é que a gente voltaria na semana que vem, dia 18. Até agora não foi dito mais nada. Então, eu não sei. Eu vou fazer o seguinte, assim que eu tiver algum comunicado, assim que eu tiver alguma novidade, eu posto no grupo. Porque inclusive, a gente estava se programando para voltar na semana que vem, dia 18. Mas a gente sabe, né, que foi prorrogada a quarentena aqui no estado de São Paulo, inclusive com rodízio agora, né, até o final do mês. E eu não recebi nenhum recado sobre isso ainda, nenhuma normativa. Então, eu também não posso ficar falando sem ter uma orientação oficial, vamos dizer assim, né? Então, assim que eu tiver, eu me comprometo a passar para vocês, mas não tenho nada ainda. Não sei te dizer. Tá, as provas são na primeira semana de junho, né? Primeira ou segunda, se eu não me engano. Então, por enquanto, não tem nenhuma normativa sobre isso. Porque mesmo que, por exemplo, a quarentena dure até o final de maio, a primeira semana de junho está aí, né? Então, acho que, tecnicamente, está mantida a prova presencial. Agora, para as disciplinas presenciais, como essa nossa. Agora, de repente, pode ter uma normativa diferente, não sei. Foi complexo para vocês fazer aquela prova online, gente? Tava facinho, não tava? Tava fácil, mas é que presencial é diferente, né? Mas a questão prova, isso aí não mostra nada, não, porque tem dias que você tá bem, tem dias que você tá mal, então é mais um obstáculo, né? Mas não vai mudar em nada no conhecimento. Não, eu pergunto isso porque a gente está planejando viajar no meio do ano e aí eu precisava de uma data específica para comprar as passagens antecipadas, né? Então por isso a pergunta, né? Mas você acha que vai conseguir viajar, Francisco, com essa pandemia? Acho que sim, hein, professora? Para Fortaleza tá tendo avião normal, né? Tá. Mas o aeroporto de Guarulhos não tá fechado? Não, tá funcionando. Olha como é que estuda, professora. Meu pai vai juntar dinheiro para ir pro Ceará. Ele vai comprar uma BMW e as passagens. Que beleza, hein? Aqui é assim, um puxando a orelha, outro gritando, chamando, e assim vamos estudando, né? Com certeza. A gente faz do jeito que dá, né? Então é isso, professora. Não as dúvidas. Prova, pelo calendário oficial, deve acontecer entre a primeira e a segunda semana de junho. Então, o nosso semestre não foi suspenso, né? Então, assim, é a informação que eu tenho, mas eu não consigo te falar muito mais sobre prazos, sobre formas, porque eu não tenho nenhuma informação, assim, oficial. Também não vou falar para você uma coisa, depois a instituição fala outra e você fala, mas a Sandra me enganou, né? Então, o que eu posso dizer é que o calendário oficial, por enquanto, está mantido e que a prova deve acontecer entre a primeira e a segunda semana de junho. É o que eu posso te dizer. Mais do que isso, fica complicado falar, né? Porque a gente também não sabe. Certo. Não, tá certo, professora. Tá bom? Vai dar tudo certo, né? Com certeza. Se não deu certo ainda, é porque o final não chegou. Isso. Então é isso, né? Até amanhã e vamos que vamos. Amanhã tem aula de estágio, tem de TCC também. Vou até avisar o pessoal. Isso. O seu TCC é 1 ou é 2? O meu? 1. Então, amanhã tem aula. Eu vou colocar no grupo que tem aula amanhã. Tá. Só não comprei ainda o material. Já mandei tudo, né? Mas eu não... Aliás, eu nem olhei. Nem olhei a questão do livro ainda. Porque também travou tudo. Eu sempre compro no shopping, não compro... Raramente compro online, aí acabei que nem comprei, deixei passar e... Então, vamos lá.
Então tá bom, gente. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguma colocação? Oi, Antônio, bonitinho. O Antônio não aparece, mas não fala. Professor, até amanhã. Até amanhã. Deixa eu só fazer uma foto aqui, gente, que eu preciso fazer uma fotinho. Pera lá. Fazer uma fotinho, daí eu já desligo. Pera lá. Deixa eu fazer uma foto, porque eu preciso fazer a fotinho para mandar. Pera lá. Tá bom, então, gente. Eu vou desligar. Se alguém tiver alguma questão, pode me chamar, então, tá bom? Bom dia para vocês, boa semana. E para quem faz estágio 2, até amanhã. Aliás, quem faz TCC 1, até amanhã. E estágio também. Ó, a Fátima entrou, que bom. Um beijo, gente.